A gente começa os destaques do nosso TJ Aparecida falando da Arquidiocese de Aparecida, que se prepara para receber o novo arcebispo e pede para que os fiéis rezem pela escolha que deve ocorrer em breve. Para a gente entender esse momento todo, a gente conversa com o nosso repórter, o Eduardo Góes, que está ao vivo em Aparecida. Oi, Góes, boa tarde para você, bem-vindo por aqui. Obrigado, Rayane. Boa tarde para você, para o Renato, para todos que nos acompanham agora no TJ Aparecida. Dom Orlando Brandi se prepara para se tornar bispo emérito de Aparecida, assim como Dom Raimundo Damasceno, que já é o bispo emérito já há 9 anos, e a gente vai procurar entender um pouco disso agora. Para isso, eu falo com o padre André Gustavo, que faz parte do clero aqui da Arquidiocese de Aparecida. Padre, seja muito bem-vindo ao TJ Aparecida. Boa tarde para o senhor. Primeiro, muita gente está se perguntando por que Dom Orlando está nos abandonando, está nos deixando, Isso tem a ver com a idade ou faz parte de regras da igreja? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Eduardo, para você e para todos que acompanham o telejornal. E é uma regra da igreja, como você disse, o Código do Direito Canônico, no cânon 401, parágrafo 1, diz bem claro que quando o bispo completa 75 anos, ele deve apresentar a sua carta, o seu pedido de renúncia ao Romano Pontífice, podendo ser aceito ou, segundo os critérios do Papa, podendo prorrogar um pouquinho mais, como foi aqui no caso de Dom Orlando. Foi pedido a ele que continuasse até os 80 anos à frente da nossa igreja particular de Aparecida. Isso é uma escolha que depende só do Papa. Como que é o critério para essa escolha? Primeiro, após a renúncia, então, a nomeação de um novo arcebispo vem realmente do Papa, mas com a ajuda da Nunciatura Apostólica. Nós temos como se fosse a Embaixada do Vaticano aqui no Brasil. Então, o núncio, ele junto ao arcebispo faz as pesquisas do perfil do futuro arcebispo, da realidade da diocese ou da arquidiocese, aqui no nosso caso, e manda o nome para ser aprovado, então, pelo Vaticano. E lá eles vão analisar a indicação ou as indicações e ver quem melhor realmente se ajusta para abraçar essa missão. Também muita gente pergunta, Aparecida, apesar de ter um território relativamente pequeno, por que aqui nós vamos ter um arcebispo e temos arcebispos ao invés de um bispo, apesar desse território relativamente pequeno? Justamente porque nós somos uma arquidiocese. Existem as dioceses e as arquidioceses. E quando se pensa em arquidiocese, num primeiro momento a gente pensa em territórios assim grandes, metrópoles, e enfim, e as dioceses uma porção territorial menor. Aparecida, ela é uma arquidiocese pela sua relevância. Temos aqui o Santuário Nacional, Aparecida, a capital da fé, a capital mariana da fé, e dada a essa relevância espiritual, essa relevância pastoral, embora territorialmente somos a menor diocese do Brasil, nós somos uma arquidiocese que então teremos um arcebispo, que também a arquidiocese, ela é de certo modo a responsável pelas pastoral, pela caminhada das demais dioceses que compõem a província, no nosso caso a província eclesiástica de Aparecida, que é formada por 5 dioceses: Aparecida, Lorena, Taubaté, São José dos Campos e Caraguatatuba. E qual é a missão de um arcebispo, Qual que é o trabalho dele junto aos fiéis? Nós não podemos esquecer que o bispo, ele é o sucessor direto dos apóstolos, aqueles que foram enviados por Cristo para evangelizar. Então, participar da tríplice missão de Jesus: ensinar, pregar a palavra de Deus, santificar o povo, dispensando aí a graça sacramental, e pastorear, e conduzir, e governar o povo de Deus como o líder, aquele que vai fazer, às vezes, de Jesus para nós nessa porção do povo de Deus que é a arquidiocese. E assim que anunciado o novo bispo, quais são os passos daí por diante? Quando é anunciado o novo bispo, o bispo de então, no caso do Orlando, ele se torna um administrador apostólico, e a diocese vai preparando a chegada, a acolhida do novo bispo, que também vem para ir conhecendo já a realidade, fazer depois da sua nomeação, da sua chegada, a reunião com o seu clero, ter esse contato com o povo de Deus. Mas seria assim
a partir da nomeação, uma preparação mais imediata, acredito, aproximadamente ali um mês, para a sua chegada, para a sua celebração, a missa de posse, a missa de início do seu pastoreio junto à arquidiocese. Tem se pedido muito para rezar pelo nosso novo arcebispo, né? Qual que é o sentido dessa oração? Como a gente pode rezar para esse novo arcebispo que está por vir? Esse é um pedido do nosso pastor, Dom Orlando, que as nossas comunidades, nossas paróquias rezem por aquele que vem, para que seja segundo o coração de Jesus e que venha com um coração de pastor. Então nós estamos rezando, agradecendo a Deus a vida, a missão do nosso arcebispo atual, Dom Orlando, no seu pleno exercício da missão aqui junto de nós, mas confiando a graça de Deus àquele que vai chegar, né, sob a intercessão da Senhora Aparecida, de Santo Antônio de Santana Galvão, que é dessa terra, e tendo a certeza que aquele que virá, como reza a oração proposta por Dom Orlando, será bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Muito bem, padre, muito obrigado pelas informações, pela orientação aí, muito agradecido. Para você que está em casa, a gente pede que reze pelo nosso novo arcebispo aqui de Aparecida. Eu deixo com vocês agora aí no estúdio, uma boa tarde para vocês. Eduardo, muito obrigado, viu? A gente também aqui, todo mundo aguardando, né, esse momento Obrigada. tão especial para a Arquidiocese de Aparecida.